nós vamos fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo nosso irmão Emmanuel Francisco Xavier. É ele que faz toda a transcrição, e Emmanuel sorteou, escolheu, entendia que precisava falar num capítulo que Lucas coloca no capítulo 24, versículo 16, a seguinte frase: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Isso é o item 95, amigo oculto. Depois, quem tiver tempo, quiser entender, vai lá no capítulo 7, aí ele vai falar da ressurreição. Aí ele vai fazer essas colocações, nessa colocação. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao ambiente à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal das condições negativas, das condições ingratas, experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Antigamente o Evangelho espantam-se em face do sacrifício necessário à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um vidente incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente dos outros, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá ouvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desamparam enquanto não os contemplam seguros e livres da hospedaria da confiança. Então, um texto bem interessante para a gente fazer reflexão. Vamos pedir à nossa irmã Ângela para que faça a prece inicial dos nossos trabalhos. Eu falo alto. Com vozeirão. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Pai Maior, conversar com Ele assim. Pai amado, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, por acordarmos com saúde, com alegria, com testemunho, para essa aventura da vida. Pai querido, estejas conosco em todo este ambiente. Pai amado, não nos deixe cair, Pai, nas tentações
olhai sempre, um olhar de carinho, um olhar manso e agradável. Brilha a todos, Pai, com o teu manto sagrado, nos deixando seguir sempre a tua voz, a tua luz e os teus ensinamentos. Pai querido, ilumina a todos que estão aqui, ilumina a nossa palestrante, para que ela possa desenvolver o assunto com amor e carinho, para que todos possam aqui entender. Muita paz para todos, que assim seja. Gratidão, minha irmã, pela prece. E assim iniciamos os nossos trabalhos e passamos a palavra para a nossa irmã Edina. Que a paz de Jesus nos envolva hoje agora. Amém. Ligou, Fernando? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande sempre retornar aqui à Sociedade Espírita do Verde Menezes e ao lado Germano, né, que é a extensão aqui da casa. Então, que nosso Senhor Jesus ele possa realmente permanecer conosco, para que nós possamos, né, estudarmos um pouco mais essa doutrina extraordinária, que é a doutrina espírita, que liberta o espírito das amarras do passado, né? Porque todos nós temos um passado, não esse passado desta existência somente, que realmente, né, vão sendo aí guardadas na nossa mente, no nosso arcabouço espiritual, as memórias do que aconteceu conosco desde o nosso nascimento até aqui. Mas estamos falando também do outro passado, do passado que nós trazemos, que nós carregamos conosco, e para alguns a carga é um tanto quanto pesada, para outros é mais leve, né? Mas sempre tem aqueles que carregam um fardo muito grande. É importante saber por quê. Porque a pior coisa do mundo é a gente ignorar a causa do que acontece na nossa vida. A gente fica perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz para eu estar passando por essa situação, por essa dificuldade? E a gente, muita gente, né, como não conhece a doutrina espírita, como não conhece o seu postulado básico, que é a reencarnação, acredita que está sendo castigado por Deus, fez alguma coisa nesta existência que justifique o castigo, o sofrimento, a dor. E muitas vezes a gente não encontra a causa nesta existência, porque ela não está nessa existência. A causa está em outra existência, em outra encarnação. Então vejamos, este postulado básico da doutrina espírita é muito importante que nós nos apropriemos dele, porque é a reencarnação que pode explicar todas as coisas que acontecem no mundo. As causas, não é, de tudo o que há no mundo dependem da reencarnação. E sabemos que muitos irmãos ainda não acreditam nela. É uma questão de tempo, porque quando a gente chega na espiritualidade, a gente se depara com todo o conhecimento que a gente já conseguiu amealhar, e aí a gente percebe que esse conhecimento ficou, digamos assim, desprezado. Naquela encarnação a gente não se dedicou a ele. Então volta numa próxima encarnação muito mais envolvido com os postulados básicos. O espírito Carlos Lomba, ele psicografou uma mensagem no livro chamado Ceareiros de Volta, pela psicografia de Valdo Vieira. E lá ele diz exatamente isso, que o número de profitentes espíritas tem aumentado muito pela reencarnação. E que no planeta nós já temos pessoas que são espíritas pela segunda vez. A doutrina espírita é uma doutrina muito ainda jovem, agora que ela completou 164 anos. Então, mesmo assim, já estão chegando no planeta espíritos espíritas, porque todo espírita é um espírito, mas nem todo espírito é espírita, não é? Então, a quantidade de pessoas que estão chegando com o conhecimento espírita, com o domínio da mediunidade, tudo isso vai facultar a humanidade terrestre, não é, se defrontar realmente com essa realidade, e a partir de então, pela nossa educação, porque a reencarnação, ela faculta o retorno do espírito, às vezes até ao mesmo cenário que ele viveu na encarnação anterior, para que aquela vida ali, com aquelas pessoas importantíssimas na vida dele, possam dar a esse espírito uma reeducação.
Então veja o papel dos pais, não é? Como é importantíssimo a paternidade, a maternidade, porque eles estão tomando conta de espíritos que pediram a Deus uma nova oportunidade de reencarnar na Terra e assim refazer rumos que podem não ter sido muito bem elaborados na reencarnação anterior. Então vejam, as questões de agora, elas vão falar exatamente sobre essa necessidade do espírito retornar, porque a reencarnação, não é, o prefixo ré significa repetência e encarnação significa a vida carnal, a vida humana. Então a reencarnação para aqueles espíritos que já têm muito chão, não é? Tem espírito aqui nessa sala que é muito antigo e tem espíritos aqui nessa sala que foram criados um dia desse por Deus. Então a gente vê que a nossa longevidade, a idade espiritual ainda é desconhecida. Eu sei minha idade nesta encarnação, quantos anos eu tenho, quantos eu vou completar. Agora, quantos anos Deus me criou, eu não sei. Não faço a menor ideia. Então nós temos isso, aquele garotinho que está ali com a mamãe, pode ser mais velho do que ela. Um espírito muito mais antigo do que o pai, muito mais antigo do que a mãe. E que estão ali por quê? Porque por necessidade eles precisam estar junto a essas duas pessoas. Também aos avós, também aos tios, aos primos, toda a parentela. Ela é muito importante para aquele espírito que volta com a intenção de dessa vez fazer as coisas certas, porque errar é terrível. Quando a gente comete um erro, depois a gente tem que reparar esse erro. Ninguém fica impune. A gente sabe que as leis humanas, elas são muito frágeis, elas são imperfeitas. Então, uma pessoa que comete um crime, facilmente ela é libertada. Agora, aquela que comete um erro pela justiça de Deus, não. Essa pessoa nunca vai se livrar do erro até que ela o repare. Então, cada erro que a gente for cometendo é uma reparação que a gente tem que fazer. Por isso que os espíritos pedem que a gente erre o quanto menos, para que as nossas reencarnações elas possam ser tranquilas a cada uma delas. Então, vejamos. Sofrendo a prova, porque viver é provar. Provar para Deus que você é outra pessoa, é uma pessoa bem melhor. Então, sofrendo a prova de uma nova existência, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acaba por se depurar, ou seja, mesmo que a pessoa viva um pouquinho de tempo, tem espíritos que só precisam de 9 meses. A mãe fica grávida, a gestação vai adiante, e quando é lá pertinho do bebê nascer, acontece alguma coisa e o bebê ele é abortado naturalmente. É porque ele só precisava daquele tempinho ali. Tem outros que precisam de 15 anos, tem outros que desencarnam muito jovens, outros que desencarnam bastante idosos. Então, cada um de nós tem a necessidade de ficar aqui na Terra o tempo que for necessário. A não ser que a pessoa cometa o suicídio. Aí ela apressou o seu retorno para o mundo espiritual. A não ser que a pessoa tenha sido assassinada. Então, alguém apressou a volta dessa pessoa para o mundo espiritual. Mas todos nós voltamos para uma nova existência com a data do retorno. E pedindo a Deus que viva até lá. Porque a necessidade de viver é muito importante, viver com segurança, com tranquilidade, né? Fazer as coisas direito, com honestidade, com dignidade, para que a gente possa cumprir esse tempo que a gente pediu a Deus. Senhor, eu quero passar lá na Terra 80 anos, quero passar 100, quero esse. Então, para a gente fazer jus a essa nossa rogativa a Deus, precisamos ter uma vida digna, uma vida honesta, uma vida, né, no máximo possível, sem cometer grandes erros, né? Sem fazer coisas que possam atrapalhar ainda mais a nossa existência. Então, vejam, uma reencarnação, ela não é suficiente para um espírito ficar depurado. O que é ficar depurado? É sem nenhuma mancha, né? É uma pessoa pura. Nós não temos no nosso planeta ninguém assim. O único espírito puro que passou pela Terra chama-se Jesus Cristo. Ele é um espírito que já alcançou o cume da sua evolução. Diferentemente de nós que estamos no caminho, estamos na luta
para chegarmos aonde Jesus está. Então vejam, o tempo de anos que a gente escolhe, mesmo que a gente escolha muitos anos, não é suficiente, porque muitas coisas podem acontecer no meio desse caminho que atrapalhe essa nossa chegada à depuração. Emmanuel, ele vai dizer no livro Consolador que uma encarnação é como se ela fosse um dia de trabalho. Veja como o tempo para eles passa muito rápido, diferentemente de nós que estamos encarnados. O tempo se arrasta. Às vezes a gente quer que o dia passe logo, às vezes a gente quer que o final de semana chegue logo, ou então a gente quer as férias que cheguem logo, porque a gente acha que o tempo se arrasta e a gente gostaria que o tempo passasse mais depressa. Para os espíritos ele passa. Para nós que estamos no planeta, não. Então, Emmanuel diz que uma encarnação para eles é como um dia de trabalho. Mas é muito importante a vivência de cada dia, a observação de cada dia. A sucessão dos dias para nós é muito importante, porque cada dia tem a sua característica, tem o seu magnetismo próprio. Então, este sábado não é igual ao outro sábado de jeito nenhum. Este sábado não é igual à sexta de jeito nenhum. Cada dia é um dia diferente para cada um de nós. Mesmo que nós não saibamos, não prestemos atenção. Então, ele vai dizer que é muito importante a gente acompanhar o resultado das coisas que aconteceram no nosso dia. Aí eu me lembrei do Santo Agostinho, né? Porque todo dia ele fazia isso. Quando ele chegava em casa, depois terminava toda a sua rotina diária, ele se sentava para conversar com ele mesmo. E aí, Agostinho, o que foi que você fez hoje? E aí ele fazia um levantamento de tudo que aconteceu com ele. E ele ia ver se durante aquele inventário diário, ele encontrava alguma coisa que não foi boa. E aí ele já tentava consertar logo. Porque acumular coisas é muito complicado para a gente resgatar depois. É importante que a gente tente resolver as coisas no caminho. Nada de empurrar nada com a barriga, nada de deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Porque isso só atrapalha a nossa evolução. Então, quem nos mandou para cá, para esta encarnação, está olhando o meu esforço. Então, eu pedi a Deus para voltar. Eu quero voltar, Senhor, nas minhas preces a Deus. E aí, os agentes da reencarnação se acercam de mim e já começam a preparar o meu retorno. Então, esse esforço que eu fiz de reencarnar de novo, eles vão ficar olhando como é que eu estou me comportando. Então, quem me mandou ao serviço da Terra acompanha o meu esforço. Vê como é que eu estou me saindo, como eu estou me comportando. Cada um de nós tem um prontuário na espiritualidade. Esse prontuário conta toda a nossa história, toda a nossa trajetória, tudo que já aconteceu conosco em outras encarnações, o que está acontecendo agora e que vai ser motivo para o meu futuro. Vai levar perigo para Edna, então vamos conversar com ela durante o desdobramento do sono, para ela não entrar nesse caminho aí, porque se ela entrar, ela vai se dar mal outra vez. Então os espíritos, eles ficam olhando o nosso prontuário o tempo todo, vê lá se tem alguma doença que pode surgir de repente, alguma coisa que possa acontecer conosco, para nos avisar. Eles nos avisam, não querem que a gente caia no buraco, não querem que a gente sofra. Então, quando é que eles podem fazer isso? Pela inspiração. Mas nem sempre a gente está com os ouvidos espirituais atentos a que os espíritos querem nos dizer. Fazemos ouvidos moucos, muitas vezes, para as intuições que eles passam para a gente. A gente recebe aquela informação, mas deixa para lá. Deixa que a tentação nos tire do caminho. Por isso que Jesus colocou a tentação no Pai Nosso. Livrai-nos da tentação. Porque Jesus sabe que a tentação é difícil de ser vencida. Porque muitas tentações nós gostamos, adoramos aquela tentação. E ela é um dos motivos de nossa perdição. Daí Jesus ter colocado na oração de todos os dias. Porque todos os dias a gente precisa orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele resume todos os nossos deveres para com Deus, resume todos os nossos deveres para conosco mesmos e todos os nossos deveres para com o nosso próximo. É uma oração completa. Então a gente precisa orar todos os dias o Pai Nosso. E daí, Jesus, vai nos ajudando em tudo que a gente precisa. Então, a alma, ela realiza em cada nova existência uma transformação.
Ninguém sai do planeta sem ter feito pelo menos um tantinho de coisa boa. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele contabiliza cada coisa boa que a gente faz. Edna ajudou uma pessoa a atravessar a rua. Edna deu uma informação. Edna praticou uma caridade com alguém. Tudo isso é contabilizado. Tudo isso. Eu estou usando meu nome, mas somos todos nós que podemos fazer isso. Então, qualquer coisa boa, a gente já consegue pontos no nosso prontuário, né? Mesmo que tenha sido uma coisa que para nós foi tão insignificante, mas para Deus não é. Então, como o amor ele cobre a multidão dos erros, é pelo amor que nós vamos conseguir a nossa depuração. Então, a doutrina espírita, ela veio nessa intenção de nos mostrar as veredas. Vá por aqui, minha filha, por esse caminho, né? Não vá por aquele ali é perigoso. Por isso que Jesus fala da porta estreita, Jesus fala do caminho tortuoso, do caminho reto, porque muitas vezes, pelas tentações, a gente acaba entrando na porta errada, acaba pegando o caminho errado. Então, a necessidade de nós estarmos sempre conectados com o nosso anjo guardião, porque Deus deu a cada pessoa um espírito para tomar conta. Veja que coisa boa. Aqui na Terra a gente não pode pagar guarda-costas, porque eles cobram muito caro, é um serviço perigoso. Mas todo mundo tem um guarda-costas espiritual e a gente nem liga para ele. Muitas vezes a gente esquece até que ele existe. E Deus designou para cada filho um anjo guardião. E é esse espírito que toma conta da nossa existência, da nossa encarnação, para que nós possamos fazer as coisas direito, não é? Realizarmos nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos de forma equilibrada, de forma boa. Então, o anjo guardião é muito importante na nossa vida, é o nosso guarda-costas espiritual, não é? Então, a alma, numa só existência, ela batalha pela sua transformação, mas assim, de alguma maneira, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, a gente faz algum progresso, mesmo que seja um progresso que para nós é muito pequenininho, mas para o nosso anjinho guardião, para os espíritos amigos que ficam lá do outro lado da vida tomando conta da gente também, foram grandes progressos. Eles já contabilizam aquilo ali para o nosso favor. Então, as duas vidas são indispensáveis. Porque a gente poderia perguntar assim, meu Deus, para que viver a vida humana? Por que não viver somente no mundo espiritual? Lá é tão seguro, lá é tão bom, por que a gente tem que viver na Terra um lugar de violência, um lugar, não é? Ainda de tanta miséria, de tanta fome, indiferença, de tanta arrogância, de tanta corrupção. Por que não ficar logo lá no mundo espiritual? Não, as duas existências, elas são de suma importância, porque nós precisamos também aprender sobre a matéria, nós precisamos saber o que é o átomo, nós precisamos saber o que são as moléculas, nós precisamos saber o que é tudo, como é que o mundo é formado, como foi que Jesus deu origem a um planeta tão lindo como esse. Imaginemos que a Terra não é um dos planetas mais bonitos, a gente acha ele lindo, as paisagens são encantadoras, as pessoas fazem passeios, pagam caro para ver paisagens, para visitar locais bonitos. Imaginemos planetas mais avançados do que o nosso. Nossa, a gente ficaria assim, acho que embevecidos de tanta beleza. Então, na verdade, não é? A vida humana, ela também se faz necessária, porque nós precisamos aprender também sobre a matéria. De que matéria é feito o nosso mundo, como é que ele funciona, isso é muito importante. Imaginemos a Terra, meus irmãos, nesse momento, ela está girando em torno dela mesma e a gente não está percebendo. A Terra está viajando no espaço ao redor do Sol e a gente nem está percebendo. Daqui a pouco chega a primavera. Por quê? Porque a Terra girou. Ela girou em torno do Sol. Está indo embora o inverno. Ela continuou girando, se afastou do inverno e se aproximou da primavera. E a gente não está nem sentindo isso aí. 1.600 quilômetros por hora. 1.600 quilômetros por hora.
E a gente está todo mundo aqui numa boa, tranquilos, não é? Estudando a doutrina espírita. Então, vejam, por isso, não é? Por isso que a gente precisa tanto da vida espiritual, também da vida física, que Jesus falou que na casa de Deus há muitas moradas. A casa de Deus é o universo, está lá em O Livro dos Espíritos também. Porque Kardec perguntou, onde fica a casa de Deus? E eles responderam, a casa de Deus é o universo. Então, na casa do meu pai, no universo, há muitas moradas, moradas físicas, como é o caso do nosso planeta, e moradas espirituais. Então, Jesus disse, eu vou primeiro, ou seja, quando a morte chegar, eu vou para o mundo espiritual e lá vou esperá-los. Ou seja, as moradas espirituais são inúmeras no universo, né? Aqui no Recife, por exemplo, a gente tem uma colônia chamada Morada do Sol. Ela fica por aqui, por cima do Recife, não é? Lá no Rio de Janeiro tem Nosso Lar, Almas Irmãs, tem muitas colônias espirituais aqui no Brasil. Imagine no universo. Se aqui no Brasil a gente tem tantas casas assim, tantos planetas que pululam no nosso sistema solar, imagine o universo. E tem gente que não acredita na existência de Deus. Qual é o homem que tem a capacidade de criar um universo? Qual é o homem que tem a capacidade de criar uma galáxia? E ainda tem gente tão arrogante que se sente o máximo. Dia desses eu estava vendo, não sei se isso é verdade, mas parecia uma história, uma notícia boa. Um jovem coreano da Coreia do Sul tem um QI maior do que o de Einstein. Então, quando ele chega nas faculdades, nas universidades, ele arrasa pelo conhecimento que ele tem, pela intelectualidade dele. Agora, pasmem, ele disse que o que ajudou muito ele a desenvolver o seu QI foi estudando o Evangelho, estudando a Bíblia. Ele desenvolveu muito as ideias dele. Então, veja, espíritos que a gente chama de espíritos luminares, que estão chegando devagarinho no nosso planeta para transformar a Terra num mundo melhor. Não que vai ser um lugar só de intelectuais, não é isso que nós estamos dizendo. Pessoas de QI muito alto, o QI dele é mais de 300. Ou seja, não é isso que a gente espera somente dos espíritos que estão vindo na condição de fazerem a transformação do nosso planeta. Mas eles têm também, além da intelectualidade, eles têm amorosidade, eles têm generosidade no coração. Então, imaginemos quando a gente conseguir aliar o conhecimento com o amor. Nossa, vamos dar um salto quântico de qualidade, né? O Espírito de Verdade pediu que nós instruíssemos e também amássemos. Então, precisamos saber as coisas e precisamos saber como colocar as coisas em prática. Isso é sabedoria, né? Saber como aquilo que você conhece, que é bom, você conseguir compartilhar com as pessoas que você ama. E aí o planeta vai mudando, cada família vai fazendo sua parte, sua lição de casa, seu dever de casa. Daqui a pouco os espíritos, quando forem para a sociedade, vão levando esse amor, vão levando essa educação e o planeta vai melhorando. Porque Kardec diz assim, na questão, acho que é a questão 686, ele fala que imaginemos um aluvião de pessoas que estão sendo lançadas na sociedade nesse momento, sem filtro, sem limites, sem piedade, sem dó, péssimos profissionais. Não é de se admirar o que está acontecendo no cenário da nossa sociedade. Por quê? Porque falta para eles educação. Então, a minha mãe, quando me educou, ela me ensinou para a vida, ela me preparou para o mundo. Então, imaginemos eu ter chegado num mundo completamente desgovernada, desequilibrada. Eu não estaria aqui com você nesse momento. Então, como é importante a encarnação dentro de um lar equilibrado, de um lar bom, de um lar amoroso, para que os espíritos que nascem ali, eles levem esse amor, eles levem essa tranquilidade para a sociedade, para qualquer lugar onde eles forem inseridos. Como é importante isso para a regeneração do nosso planeta. Enquanto isso não acontecer, o planeta não se regenera, não é? A gente fica achando que vai ser um passe de mágica. Tem gente que pensa que vai dormir no mundo de provas e de expiações
e vai acordar no mundo de regeneração. Não é bem assim. Essa regeneração ela pode demorar muito, porque depende do nosso livre arbítrio. Cada pessoa faz o que ela quer da vida dela. Então, não é tão fácil a gente chegar assim, nesse ponto de regeneração. Então, Jesus disse que há muitas moradas. Então, a gente não se depura só na Terra, não. Se houver necessidade de, no futuro, irmos para outro planeta, iremos. Os mundos, eles são solidários entre si. Quantos espíritos de outros planetas a Terra já recebeu? Para que eles viessem para aqui, viver num planeta mais difícil, num planeta mais denso, poderem aprender muito mais, poderem se depurar melhor. Então, vejam, a nossa habitação é garantida no universo, ninguém vai ficar sem teto, não. Todos nós iremos para algum lugar. Se não for mais digno, não formos mais dignos de ficar aqui na Terra, iremos, né? Seremos recambiados para outros planetas. Então, Jesus vai dizer também que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa foi uma conversa que Jesus teve com o doutor da lei. Não me lembro agora se ele era sacerdote, doutor da lei. Era uma dessas duas coisas aí. Que ele perguntou a Jesus como é que uma pessoa podia nascer de novo. Eu vou entrar de novo, já grande, na barriga de volta da minha mãe? Aí Jesus disse, não é esse tipo de nascimento, não é? Jesus falava da reencarnação. O espírito tem que renascer. Para entrar no reino de Deus, ele tem que renascer da água e do espírito. O que Jesus quis dizer? Da água, porque quem forma o corpo físico dos nossos filhos somos nós, os seres humanos, através do líquido amniótico que fica dentro do útero, o bebê fica ali nadando, né? Todo mundo sabe nadar, não é? Que a gente fica dentro da barriga, o nosso corpo fica dentro do útero da nossa mãe, nadando lá. Então, Jesus, quando falou da água, ele estava se referindo ao líquido amniótico e do espírito. Por quê? Aí o espírito não é a gente que cria. Então, ninguém criou o espírito do filho aqui. Quem cria é Deus. Então, o espírito criado por Deus se une ao corpo físico criado pelos seus pais humanos. E daí surge a reencarnação ou a reencarnação. Então, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus pôde explicar para ele. Porque tem pessoas que acham que renascer de novo é se batizar. Por isso que as crianças são batizadas quando são crianças. Algumas pessoas adultas se batizam para aceitar uma nova religião. Outras porque só pode se casar se batizar, enfim. Mas não é desse batismo que a pessoa renasce. A pessoa pode estar ali fazendo uma nova união com Deus, né? Senhor, a partir desse batismo, eu vou ser uma pessoa melhor. Ela vai renascer das intenções, mas não do corpo e não da alma, né? Então, a alma, ela passa por muitas existências corporais e tem gente que não acredita na reencarnação e faz a questão de fazer a cabeça de outras pessoas, né? Então, os espíritos dizem que é um desejo dessas pessoas que nós nos mantenhamos na ignorância. Porque como é que eu vou explicar? Numa mesma família nascem duas pessoas sadias e uma não é. Como é que eu vou explicar determinados fenômenos que acontecem na sociedade? Tem gente muito miserável morando debaixo da ponte e tem gente morando em palacetes riquíssimos. Como explicar essas diferenças? Pessoas que nascem, dotadas de um QI, de uma sabedoria, e outras que têm uma dificuldade de aprender, de estudar. Como explicar? Como explicar filhos bons e, dentre eles, dois são gêmeos e um gêmeo é bom e o outro não é? Porque a gente pensa que os gêmeos são iguais. Um colega nosso falou que ele tem duas filhas gêmeas, e quando elas eram crianças, uma delas se levantava da cama para bater na outra. Então, elas eram inimigas, gêmeas inimigas. Como explicar, a não ser pela reencarnação? Não tem outra explicação. Então, o princípio da encarnação é o de que depois de haver deixado o corpo, tomamos outro corpo. Então, por exemplo, esse corpo aqui não é o mesmo da existência anterior. Completamente diferente.
Nós não somos reconhecidos. Jesus disse assim, Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. Por quê? Porque Elias estava num corpo novo. Elias agora estava como João Batista, e não mais como o profeta Elias, que viveu 500 anos antes de João Batista. Então, a reencarnação, ela permite que nós mudemos de feição. Agora, por exemplo, se eu quiser que alguém me reconheça, né, como Edinara, aí eu vou plasticizar o meu corpo espiritual e é ele que vai me dar a aparência da Edinara da outra encarnação. É por isso que alguém vai dizer, sonhei com Edinara, sonhei com minha avó, sonhei com meu pai. Por quê? Porque o espírito tem essa condição de se mostrar para alguém com a feição que ele tinha da outra encarnação. Aí alguém reconhece e sabe que sonhou com esse ou com aquela pessoa. Então vejamos, a reencarnação, ela também ajuda muitos espíritos a se esconderem de seus inimigos. Porque se ele voltasse com o mesmo corpo, o inimigo ia localizá-lo rapidamente, principalmente se esse inimigo estiver no mundo espiritual. Como é então que um inimigo espiritual me localiza e começa a me obsidiar? Porque eu o atraio para junto de mim. A culpa não é dele, não. A culpa é minha. Eu o atraio para junto de mim pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pela forma como eu me comporto, como eu me relaciono. E tem outra coisa que a gente não muda de uma encarnação para outra, sabe o que é? O olhar. A gente muda os olhos. Meus olhos podem nascer puxadinho, pode ser preto, pode ser, sei lá, redondão, mas o olhar não muda. Então, muitos espíritos nos reconhecem pelo nosso modo de olhar. Né? O olhar é diferente do olho. O olhar é como a gente projeta a nossa alma na vida. Então, eu olho para ali de um jeito, outra pessoa olha do outro jeito completamente diferente. Cada qual tem o seu olhar diante da vida. Então, somos reconhecidos pelo nosso olhar. Então, veja, essa troca de corpo, ela permite que nós possamos conviver com as pessoas chaves da nossa vida. Permite que possamos, não é, ser reconhecidos, sem sermos reconhecidos, convivermos melhor com pessoas que podem ser até nossas inimigas de outra encarnação. Ou a gente acha que os inimigos só estão na sociedade? Dentro de casa não tem, não? Muitas pessoas convivem com pessoas que são inimigas de outras encarnações na mesma família. Aí Kardec, né, os espíritos vão falar sobre simpatias e antipatias. Está lá no Livro dos Espíritos também. Por que determinadas pessoas eu conheci agora e eu tenho a maior simpatia por elas? Gosto delas de graça. No entanto, há pessoas que eu não consigo engolir, que eu faço o possível de ser tolerante, de ser paciente, mas aquela pessoa não entra no meu coração. São as antipatias, lei de atração e lei de repúdio dos fluidos, né? Aqueles que têm os fluidos que parecem-se com os meus, semelhante atrai semelhante. Então eu atraio aquelas pessoas para mim pela simpatia, mas pela repulsão eu afasto aquelas que não me ainda me satisfazem, não é? Então veja, André Luiz, no livro chamado Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, André Luiz vai falar sobre os institutos de Nosso Lar. Estamos falando da colônia Nosso Lar. Em outras colônias pode ser diferente, mas a colônia Nosso Lar, que foi trazida, não é, pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele conta que no mundo espiritual, lá em Nosso Lar, existe um instituto que trata exatamente do retorno das pessoas a uma nova encarnação. É muito legal a gente ler esse capítulo. Por quê? Porque vai mostrar como é que uma reencarnação ela é programada, ela é projetada, como é que essa criatura vai viver aqui na Terra. E aí, ele fala do caso de Segismundo. Segismundo foi uma pessoa que assassinou outra pessoa com ciúmes, porque os dois amavam a mesma mulher. E aí o outro, não é, ganhou a parada.
Segismundo, com ciúmes, matou o rival, achando que a sua mulher, que é a sua preferida, né, a amada do seu coração, ela ia voltar as vistas para ele. Lê do engano, porque ela sabia que foi ele e ela passou a odiá-lo, a desprezá-lo. Então, passa-se muito tempo depois desse acontecimento, morre o Segismundo, né? E morre o Adelino, que era o esposo da moça, e daí, depois, Segismundo, arrependido de ter matado o rival, pediu perdão a Deus e queria voltar para uma nova encarnação. E Deus ouve, ele sabe da nossa intenção pelas ondas que nós emitimos no nosso coração. Nosso coração também vibra, nosso coração também irradia. A nossa frequência cardíaca, ela também lança vibrações no ambiente que nós estamos. E Deus sabe que vibrações são essas. Se são vibrações de um coração bom ou se são vibrações de um coração mau. Então não adianta a pessoa dizer palavras bonitas tentando enganar a Deus, porque não vai conseguir. Então, ele consegue, Segismundo, voltar para uma nova encarnação, sendo filho do casal que ele prejudicou. A moça, porque ele matou a pessoa que ela amava e por isso causou muita tristeza para ela, e aquela pessoa que ele matou. Só que primeiro os pais encarnam, né? Por isso que a gente, quando nasce, nosso pai e nossa mãe já são bem mais velhos do que nós, para que eles já tenham experiência suficiente para passar para a gente. Então, ele iria nascer como filho de Adelino e de Raquel. E daí, André disse que viu na parede, né, o projeto do novo corpo de Segismundo. Como seria o corpo de Segismundo na próxima encarnação, se ele tinha no seu corpo espiritual uma mácula muito grande, porque ele matou uma pessoa. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Cada um tem direito a viver e não a morrer de forma violenta. Então, Segismundo se arrependeu sinceramente. E Deus permitiu que ele renascesse como filho das pessoas que ele prejudicou. Só que lá na Terra, não é? Ele aqui acompanhando, no mundo espiritual, acompanhando a trajetória do pai, quando é que o pai ia encontrar com a mãe, quando é que eles iam namorar, quando é que eles iriam casar, enfim, formar a família. Ele esperando esse tempo chegar. E aí, o pai não queria filhos. A mãe doida para ser mãe. Ou seja, já era as vibrações de Adelino se aproximando de Raquel para que ela o aceitasse como filho. Então, vejam, nós escolhemos os filhos antes da nossa encarnação. Então, Raquel, não é? Todas as noites, os espíritos esperavam que eles saíssem do corpo pela emancipação da alma, durante o desdobramento do sono, para conversar. Adelino, Raquel, o Segismundo, ele quer voltar para uma nova encarnação e ele quer que você e Adelino sejam seus pais biológicos. Adelino, eu não quero. Adelino, com raiva, com rancor, não havia perdoado o seu algoz por ter lhe tirado a vida, né, encarnatória. A mãe, um pouco mais flexível, queria ter filhos, então poderia até aceitar alguém que foi terrível para eles, né? E assim o tempo foi passando até que finalmente Adelino resolveu aceitar. E aí nasce Segismundo como filho da pessoa que ele prejudicou, né? Das pessoas, melhor dizendo. Então vejam, meus irmãos, como Deus trabalha nas nossas vidas. Agora, nem Raquel, nem Adelino, na vida prática, sabiam que Segismundo tinha sido o algoz. Isso é permitido que aconteça, ou seja, que nós não nos lembremos de quem são as pessoas que convivem conosco, para que a gente não pegue todo aquele ódio de antigamente, toda aquela raiva de antigamente, toda aquela revolta e coloque de novo na existência. Então, a ideia de Deus é juntar os inimigos mesmo, e que eles aprendam, pelo menos, a se amarem pelos laços de sangue. Porque uma pessoa pode até não gostar do irmão, do pai ou da mãe, mas ela não quer que ninguém fale mal da sua família, não quer que ninguém faça mal
aos seus parentes. Ou seja, a gente começa se amando pelo grau biológico, até que a gente vai desenvolvendo devagar o amor, não é? O amor do coração, o amor cardiológico, não é? O amor do coração. Então, vejam, é assim que a humanidade anda. Às voltas, andamos às voltas, às vezes esse inimigo não está dentro de casa não, mas está lá na empresa que a gente trabalha. Ou então esse inimigo está lá em outro lugar, na escola onde a gente estuda. Esse inimigo vai aparecer na nossa vida de qualquer forma, porque é a oportunidade de a gente perdoar. A reencarnação, ela é uma metodologia de perdão. Ela não é só misericórdia, ela não é só justiça, ela é também um mecanismo de perdão. Até Chico fala isso. A reencarnação é o perdão de Deus em evidência. E é verdade. Cada pessoa que nasce recebeu de Deus um perdão, uma oportunidade. Por isso que ainda nascem. Porque se Deus não perdoasse, não nasceria mais ninguém. Como diz, né, que lá atrás Deus se irou, se arrependeu de ter criado a humanidade. Não é assim. O Deus que Jesus nos apresentou não é assim. O Deus que Jesus apresentou é um pai. É um pai que quer que seus filhos sejam bons, que sejam felizes, como está lá no livro de Ezequiel. Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta e viva feliz. Então, Deus perdoa cada um, indistintamente, e nos permite viver quantas reencarnações. Porque aqui também Kardec pergunta, tem limite para a reencarnação? Os espíritos dizem que não, depende de cada um. Eu não sei se eu já falei essa metáfora aqui para vocês, mas a nossa evolução, ela é como se fosse aquelas escadas rolantes do shopping center. Tem pessoas que sobem a escada lentamente, tem gente que sobe assim, pulando de degrau em degrau. É a mesma coisa na evolução. Tem gente que vai muito devagar na evolução. Tem outras que vão mais rápido. Então, essas pessoas que estão passando por provas mais difíceis, elas querem economizar reencarnações. Elas querem que a reencarnação diminua de intensidade para que ela possa se tornar um espírito depurado. Então, qual será o resultado do nosso esforço durante as nossas reencarnações? Sermos espíritos puros lá na frente. O que é o espírito puro? É aquele que não tem mais nenhuma incidência da matéria sobre ele. A matéria não lhe causa nenhuma impressão maior a ponto dessa pessoa dar mais valor às coisas materiais do que às do espírito. Então, a gente vai saber que a gente está mudando quando a gente for deixando determinados vícios, determinadas atitudes que a gente ainda toma na vida da gente. A gente vai perceber, nossa, eu estou melhorando. Já não estou mais sendo tão fofoqueira, já não estou mais sendo tão maledicente, já estou sendo uma pessoa mais paciente, já cuido de gente doente no hospital. Olha que melhoria que eu estou fazendo. Então, a gente vai percebendo a nossa própria melhoria. Quando isso acontecer, é porque a gente está subindo a escada mais depressa, para chegar mais rápido lá no cume da nossa evolução. E o cume é a perfeição. Deus quer que todos nós sejamos perfeitos. Tem gente que acha que ser perfeito é ser bonito, é ser sarado, é ser isso, é ser aquilo. Não, ser perfeito é ser bonito por dentro também, não é só por fora. É a gente poder dar o melhor que a gente tem da gente para outra pessoa. Por isso que o Pai Nosso é tão importante, porque ele resume todos os deveres que nós temos com o nosso Pai, conosco mesmo e com o nosso próximo. Então, para a gente encerrar, eu escrevi tanta coisa, mas não dá tempo, né? Então, vamos dizer o que mais? Que, na opinião de São Luís, existem mundos que são bem mais evoluídos do que o nosso planeta. O que é que significa dizer? Lá ninguém tem medo da morte, para começar. Aqui acho que morre de medo da morte. Não é? Perguntaram a Chico Xavier, Chico, você tem medo da morte? Ele disse, eu morro de medo da morte. Porque quem ia esperar que Chico dissesse isso? Né? Um homem que vivia o tempo todo conversando com os espíritos. Mas ele disse, sabe por quê, meu irmão? Porque eu sei como é difícil a gente projetar uma nova encarnação. O que tem de gente no mundo espiritual querendo reencarnar e não tem oportunidade, os casais não querem ter mais filhos, outros preferem criar cachorro do que ter filhos,
outros só querem ter um, enfim. Então, outras pessoas querem ter e não conseguem. Então, está difícil a reencarnação. Então, a fila é enorme de pessoas que querem ter uma nova oportunidade, mesmo nesse planeta aqui, cheio de coisas ainda difíceis, cheio ainda de tantas lutas. Tem gente doida para vir para cá. Então, ele diz, né, lá São Luís, no livro, sobre esse assunto do nascer de novo, que existem planetas onde não há o medo da morte. O corpo não é assim como esse, um corpo duro, denso, que adoece, que morre de forma, às vezes, muito difícil. Mas é um corpo mais diáfano. O que é um corpo diáfano? A luz passa por ele. É um espírito iluminado. Ele é também fluido, ou seja, ninguém pega. Ele é tão fluídico que ninguém consegue palpar. É por isso que os espíritos, eles conseguem provocar os diversos fenômenos, que a gente chama de fenômenos espirituais. Então vejamos, nesses planetas mais evoluídos, a infância é curta. A infância humana é a mais longa do planeta. E quando um cachorro, um gatinho, um rato, qualquer animal rapidamente fica adulto, nós levamos mais de 14 anos para sair da infância. Botaram agora um novo nome, botaram adolescência. Essa palavra digamos, de uns 20 anos para cá. Antigamente, todo mundo até 14 anos era considerado criança. Um bebê era um bebê até os 5 anos. Hoje em dia, não é? Isso já se estendeu, ou seja, a nossa infância é a mais longa dos reinos da natureza do planeta. Já nesses planetas, onde há uma condição melhor digamos, de naturalidade, de moralidade, ninguém tem medo de morrer, vive bastante, olha que coisa boa, vive muito mais, e aí pode, não é, se locomover no planeta sem precisar de Uber, de bicicleta, nem de patins, nem de carro. Ele próprio, pela vontade do seu coração, ele, né, levita sobre a atmosfera do planeta, ele desliza, a gente tem que se praticamente arrastar no chão para sair do lugar. Então, teremos a condição, com a nossa depuração, mediante as reencarnações, as vidas sucessivas, teremos a condição de um dia poder viver no planeta assim, onde tudo é amor, tudo é concórdia, tudo é paz, harmonia, não há essa coisa de ter que gostar de uma pessoa diferente, porque se eu não gostar eu vou preso, porque eu posso ser processado, nada disso. As pessoas vão normalmente, naturalmente, se amarem umas às outras, sem nenhuma reserva, não é? Então que seja assim, que nós possamos continuar estudando, porque esse capítulo é maravilhoso. Recomendo que todo mundo leia outra vez, para a gente relembrar algumas coisas que a gente disse. 50 minutos, é pouco tempo para a gente falar de reencarnação, que é um assunto muito vasto, muito, muito delicado. Então, recomendo que vocês estudem para a gente conversar em outros dias também, tá bom? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Começamos a agradecer nossa irmã pela colaboração, pela explanação, pela leveza da colocação, né? Acabar do temor. O medo ainda precisa trabalhar. Para o Chico chegar a esse nível, a gente ainda precisa trabalhar. Então, vamos concluindo a nossa tarefa, agradecendo a presença de todos vocês, aos que nos acompanharam pela mídia, a todos que fizeram a tarefa de estar presente na vibração para que nossa irmã e todos nós vivenciássemos o assunto tratado lá em Kardec, que é bastante vasto, bastante interessante. Vamos orar, pedindo sempre a Jesus e a Deus o amparo infinito para todos que estão presentes em matéria e espírito, pela pátria, pelos povos em conflitos, pelos enfermos das diversas necessidades, desde a física como a espiritual, e que com a perseverança, buscando conhecer Jesus, trabalhando em nós a vontade da mudança de energias, de vibrações, colocações dos nossos pensamentos,
possamos colaborar com o planeta, com o homem e todos num único pensamento de amor, de fraternidade. Possamos assim vencer as dificuldades que vão surgindo, quebrando essas barreiras, traçando um ponto sem limites, onde todos possam gozar das energias salutares que o Pai nos oferece. Possamos assim rogar a Jesus o regresso aos nossos lares e lá encontrar os nossos familiares livres de festa que nos fizeram presente, agraciados pelo regresso, e que esse campo magnético possa alcançar todos eles